Shalom, shalom, irmãos. Vamos iniciar aí mais um vídeo aí, né? A respeito desse estudo que nós estamos fazendo sobre o tema: será que o Messias aboliu a lei? Tire sua própria conclusão, né? Então nós já fizemos aí uma sequência de vídeos onde primeiro eu apresentei as fontes, né? De onde nós tiramos todas essas informações. Depois eu fiz um segundo vídeo onde eu mostrei todos os termos utilizados na tradução do grego, na tradução do hebraico para o grego, né, das cartas de Shaul, e quais foram os erros, né, os erros de concordância, os erros de... Na verdade a gente fala que são erros, mas não foram erros, foram atitudes maldosas de pessoas que tinham outras intenções quando traduziram as escrituras, né? Então, só para relembrar aqui o pessoal, antes de continuar com esse versículo de hoje, eu quero relembrar que é importante que vocês assistam o vídeo, principalmente o vídeo número 2 dessa sequência, para que vocês tenham uma base para poder entender este vídeo aqui. Então, se você não assistiu o número 2, dá uma parada, entra no canal, procura o vídeo número 2, assiste, é um vídeo de 10 minutos, e aí depois você volta e assiste esse aqui. Mas só para relembrar, Shaul, quando ele escreveu as cartas dele, quando ele se referia à lei, ele falava sobre dois tipos de lei. Uma, ele escrevia em hebraico Tereit Namuzá, que era referente ao legalismo dos fariseus, que eram regras e tradições humanas que eles acrescentavam na Torá e passavam para as pessoas, para os fiéis da época, como se isso fosse mandamento do Criador. Então eles cometiam uma heresia. E também Paulo se referia à Torá. E em hebraico, só existe uma palavra para definir Torá, que é a lei do Criador. É Torá mesmo. Em qualquer idioma, a lei do Criador ela tem que ser definida como Torá. Ela é uma palavra intraduzível. Não existe um termo que possa definir todo o conceito que está por trás da Torá, né? Então, quando eles traduziram como nomos, tanto para Torá quanto para Terei Namuzá. E aí virou a confusão que nós vamos ver agora. Nós já analisamos dois versículos, né? Nós analisamos primeiro Romanos 3:20. O último vídeo foi Romanos 3:27. E agora nós vamos analisar o versículo Romanos 3:28, que vem logo na sequência. Então, ele vem no mesmo contexto do 3:27, né? Que nós já vimos que Shaul estava, na verdade, criticando o legalismo e defendendo a Torá. Ele estava colocando a Torá como ela acima do legalismo humano, e os fariseus faziam o contrário, eles colocavam o legalismo acima da Torá do Criador. Isso fazia com que eles fossem soberbos aos olhos do Criador. E agora, aqui no versículo 3:28, nós vamos ver no grego, temos as palavras e aí temos nomos aqui no final, tá vendo? Então, vamos ver como que ficou na tradução português, nas Bíblias tradicionais. Assim que consideramos que o homem... vamos lá. Assim que consideramos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, mais uma vez, você lendo, né, com a tradução grega, você tem a impressão que Shaul está falando que quem anda pela fé é justificado junto ao Pai. E quem anda pela lei não é justificado. Então quem lê isso aqui, um desavisado, que não tem essa noção dos erros de grego, vai achar, né, que Shaul está falando que não é para seguir a lei do Criador, que é só para você ter fé. Entendeu? Mas se você parar para pensar, antes mesmo de olhar no hebraico, se você parar para pensar, né, eu já expliquei sobre o conceito de fé. A fé, em português, ela significa acreditar. Porém, a fé no contexto hebraico, ela significa fidelidade confiante. Então você tem que confiar em algo e aí você se torna fiel àquilo devido à confiança que você tem. Então é um sentido muito mais profundo, muito mais prático. Só que no contexto do português, fé, ela está mais relacionada a um sentimento, a um pensamento, é uma coisa abstrata. A fé ela não é algo tangível, né? Ela é algo abstrato. Porém, lei, né? Ela está mais relacionada com atitudes, com uma coisa física, com algo tangível, algo que você pode constatar fisicamente, né? Quando você vê, você não tem como observar uma pessoa, você não tem como observar a fé de uma pessoa, mas você tem como observar o cumprimento de uma lei pela fé.
Então é mais ou menos isso que o conceito de fé em hebraico fala. É a obediência à lei pela confiança. Então é isso que Shaul está falando. E no hebraico a gente vai ver que vai aparecer isso aqui, ó. Vamos lá. Então vamos ver como fica no hebraico. Portanto, consideramos que a pessoa será justificada por Yahweh. Então vejam só. Primeiro grande erro de tradução ou maldade, né? Na tradução em grego, eles esconderam o tetragrama sagrado, Yud Rei Vav Rei, que é o nome do Criador, né? Que na transliteração sai o som de Yahweh, né? Cadê o Yud Rei Vav Rei aqui em cima? Ó? Nem Senhor ou Deus eles colocaram dessa vez, eles simplesmente omitiram, tá? Então isso algo terrível. Você omitir uma letra, uma vírgula da palavra do Criador é algo terrível, não se faz isso. Ainda mais quando é o próprio nome do Criador, ó. Cadê aqui, ó? Cadê? Tinha que estar aqui pelo menos Deus ou Senhor, mesmo que sejam palavras pagãs, mas tinha que estar aqui para a gente saber que tinha o tetragrama, ó, Yahweh. Então se você puxar com as letras em hebraico, você vai ver o tetragrama aqui. Então vamos lá. Portanto, consideramos que a pessoa será justificada por Yahweh baseado na confiança, aquilo que eu falei, que nada tem a ver com a observância legalista de regras acrescentadas à Torá. Então veja só, o nomos aqui em cima, no hebraico estava escrito, Shaul escreveu Tereit Namuzá, que era referente ao legalismo dos religiosos, está vendo? Só que eles traduziram como nomos e aí colocaram como lei. Aí o pessoal das religiões acha que essa lei é a lei do Criador, que era a Torá, e não era. Tudo porque eles não diferenciaram o nomos de Tereit Namuzá para o nomos de Torá. Tinha que ter uma diferença, né? Nem que eles traduzissem aqui, ó, no português, quando fosse Tereit Namuzá com a letra minúscula e quando fosse Torá com a letra maiúscula. Já daria para ter, não era o certo, mas já daria para ter uma noção. Mas eles colocaram lei para tudo. E isso não foi um erro. Repito, fiquem atentos, pesquisem na história a origem dessas traduções e vocês vão ver que isso não foi um acaso, não foi um engano, foi maldade. Então agora olhando o contexto do hebraico, a gente vê que Shaul está falando aqui, ó, vamos ler novamente. Portanto, consideramos que a pessoa será justificada por Yahweh, baseado na confiança, que nada tem a ver com a observância legalista de regras acrescentadas à Torá. Então Shaul está falando o que aqui? Que para você ser justificado perante o Criador, você tem que obedecer à lei do Criador baseado na confiança nele, e não na confiança de regras humanas, de costumes judaicos da época, né? Não baseado no que o seu pastor fala na igreja, não baseado no que o Papa assina lá no Vaticano, entendeu? Você tem que se basear na palavra do Criador. Qual é a palavra do Criador? É a Torá. O Messias pregou a Torá quando ele esteve aqui na Terra. Então, você tem que se basear na Torá e não em regras ou doutrinas criadas em cima da Torá. Então, o erro que aconteceu lá no passado, que Shaul estava denunciando aqui, nós cansamos de ver hoje, né, nas religiões dentro do cristianismo e qualquer outra religião aí que venha fazer essas alterações ou criar essas doutrinas em cima de traduções gregas. Beleza, pessoal? Então esse foi o versículo 3:28, o próximo será Romanos 6:14, ok? Shalom, shalom, e até o próximo versículo que será desmistificado aqui. Tchau, tchau.